Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, a essa casa, onde nós temos a grande oportunidade, nesse dia da semana, poder ir na reunião pública e estar aprendendo. Muitas das vezes nós buscamos respostas na vida e que às vezes nós não a encontramos. E a doutrina espírita traz para nós resposta para tudo, Às vezes, problemas ocorridos no dia a dia, e chega aqui, a gente consegue ouvir palavras que vão nos confortar, nos fortalecer para a nossa luta, para a nossa caminhada. E hoje, é com muita alegria, que nós estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Danilo, que dispensa aí comentários, Tenho certeza que nós vamos poder, nessa noite, colher muitas coisas boas, Então vamos nós, meus irmãos, nesse momento, mudar nossos pensamentos. Vamos agora levar nossos pensamentos até os planos maiores, deixando agora na terra as coisas da terra, as coisas do mundo lá fora. E vamos, meus irmãos, levar nossos pensamentos até os planos superiores. E através desse pensamento, através dessa ligação com o plano superior, possamos, meus irmãos, chegar até o nosso Mestre amado Jesus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, onde nós podemos ouvir, colher aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada lá fora. Orientações, esclarecimentos, que nos fortalece para a nossa luta, para a nossa caminhada, diante das provas, diante das expiações, diante das adversidades da vida. Nós colhemos aqui, Senhor, as forças para nos ajudar nessa caminhada. Então, é muita gratidão por essas orientações que guiam os nossos passos aqui pela face da terra. Obrigado, Senhor, que esteja junto de nós, que vele por nós e que esteja nos protegendo a todos. Que abençoe, ilumine o nosso irmão Danilo, juntamente com seus amigos espirituais, para que eles possam trazer tudo aquilo que nós precisamos ouvir na noite. E permita que possamos, assim, iniciar essa humilde reunião dessa noite. Tadinho, pra não derrubar, não vem estrago estranho, Gente, eu vou pedir licença de eu não usar o microfone, Porque senão dá vontade de cantar. Padre Danilo, mas você canta? Não, mas dá vontade. É igual aquela que o pessoal fala, eu tinha vontade de ser rico igual meu pai. Seu pai era rico, não, ele tinha vontade também. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais esta segunda-feira, nesta Casa Espírita que nos recebe com grande alegria, trazendo a gente para um momento fora do mundo cotidiano, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre tudo que a gente vive. E antes de mais nada, eu rogo ao Mestre amantíssimo Jesus, o Mestre das nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que ainda são tantas, possa fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Como de costume, eu peço a orientação ao plano espiritual que possa me intuir para que eu consiga trazer um tema que nos provoque internamente, que faça com que a gente reflita e possa, quando a gente sair daqui, a gente ainda continuar com esses pensamentos que nos auxiliem na nossa vida lá fora. Porque a casa espírita, o ambiente religioso, não a casa espírita, que se inclui também,
ela funciona como aquele intervalo que a gente tem entre uma encarnação e outra. Então, uma vez por semana ou mais vezes por semana, a gente vem ao ambiente religioso, onde a gente tem uma sintonia mais uniforme, onde as pessoas buscam as mesmas coisas. E aqui a gente colhe ensinamentos, colhemos aprendizados que vão nos servir lá fora. No momento da turbulência lá que o pessoal sempre fala, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então aqui a gente vem, aprende para a gente enfrentar o mar revolto, porque é lá fora que a gente mostra o que a gente está aprendendo. E é para isso que servem os ambientes religiosos, e a casa espírita serve para isso, para que a gente reflita. E a gente é recém-saído de um momento de uma explosão de alegria, sem julgamento qualquer, né? Algumas alegrias exacerbadas, outras não tão nobres assim, mas é um momento em que nós mostramos o que a gente é como humanidade. Porque a doutrina espírita vem nos ensinar. Antes de eu continuar, olhei para a Cida, lembrei que ela me pediu um negócio. Eu vim aqui só para convidar vocês para sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Nós temos um encontro marcado aqui às 19h30 também, com o Eduardo Guimarães, vindo lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Gente, o Eduardo Guimarães, ele é um grande amigo de Poços de Caldas. Depois eu vou te mandar no WhatsApp, agora que infelizmente eu não vou estar aqui, eu já vou ter ido. Mas ele foi várias vezes a Poços de Caldas, e a pessoa que me ensinou muito sobre a doutrina espírita era um grande amigo do Eduardo. Levava ele muitas vezes lá em Poços, então é uma pena eu não reencontrá-lo aqui, mas deixo o convite e digo assim com todo carinho, gente, vale muito a pena ver o Eduardo. O Eduardo é uma pessoa assim. Não, pode lembrar. Depois eu vou mandar lá do seu Djalma, que era muito amigo dele também. Então, sexta-feira, 19h30, tira esse espacinho na agenda de você. Eu sei que sexta-feira é aquele dia, final da semana, às vezes a gente se encontra com a família, aquela coisa toda. Mas fala, gente, eu preciso de uma horinha aqui para eu dar uma saída e ir até ali a reunião e volto. Porque vale cada minuto da presença do Eduardo aqui. Então, voltando lá para a minha explanação, né, a doutrina espírita vem nos ensinar, através até lá do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e o Cristo dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí, quando a gente ouve isso, só na letra, a gente fica, mas como assim? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E assim, eu vou fazer uma pequena introdução desse tema, ele daria um estudo aqui, mas só para a gente chegar no cerne da questão. Dessas muitas moradas, a gente vem aprender pela doutrina espírita que nós não estamos sozinhos no universo. Por mais que a nossa vaidade queira nos dizer, nós somos o centro do universo, não tem ninguém melhor do que a gente nisso tudo, tem mais coisa do que a gente, tem mais coisa do que o planeta Terra. E nós que estamos num ambiente espírita, que estudamos sobre espiritualidade, que a morte não existe, que o espírito sobrevive ao corpo e a gente continua, existe mais coisa além do plano espiritual que está na nossa sintonia. E aí, quando a gente fala a respeito das várias moradas na casa do Pai, a gente vai enxergar o planeta Terra e vai enxergar milhões e milhões de outros planetas também habitados, em composições semelhantes à da Terra e outras nem tanto, mas porém habitadas.
E aí a gente vai estudar pela doutrina espírita também que existe uma escala dos mundos habitados, as categorias. Assim como tem a escala espírita, né, dos espíritos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos puros, os espíritos medianos, levianos. Existem os planetas que, assim como a Terra já foi, e a gente constata por uma ciência chamada história, de que a Terra já foi um planeta primitivo. A gente não estuda pela história que foi assim? Que tinha lá os dinossauros, era um ambiente mais hostil, e aí os primeiros homens, os homens das cavernas, isso, né, era um mundo primitivo. Então a Terra foi criada há muitos e muitos e muitos e muitos anos. A gente estuda também pela geologia, pela história, que a Terra foi criada mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso tem até num livro que eu já citei aqui, eu acho uma centena de vezes, chama A Caminho da Luz. E o A Caminho da Luz começa falando disso, né? Começa falando que pelas tradições do plano espiritual existe uma pleiade de espíritos puros, da qual faz parte Jesus, que se reuniu aqui nas redondezas do nosso planeta por 2 oportunidades. A primeira delas, quando se decidia a criação do planeta. Quando ele ia se desprender da nebulosa solar, aquela bola de fogo, quando isso ia acontecer, esses espíritos se reuniram para tomar essa decisão. E depois, pela segunda vez, quando se decidia a vinda do Cristo à Terra. E aí isso já traz uma grande lição para a gente, que aí a gente vai encontrar a grandiosidade do Cristo. Porque, como está lá no livro, né? A pleiade de espíritos puros. Né? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus já era o cara. E passou todo esse tempo, ele continua firme com a gente. Ele é persistente, pelo menos, né? O espírito puro, persistente, né? Já tinha chutado a terra, né? Não é chutado o balde, chutado a terra. Mas surge esse planeta, há 4 bilhões e 500 milhões. Esse planeta passa por um processo de evolução, que é uma lei natural. Também a gente estuda na doutrina. Então a gente começa esse processo evolutivo, a Terra, aquele ambiente hostil, como eu disse, né? Muito fogo, muita erupção, isso, aquilo, e vai. E aí começam a surgir os primeiros seres, os unicelulares. E aí, né, se a gente pegar lá no livro A Gênese, a gente vai ver a descrição de tudo isso. E aí surgem os primeiros seres espirituais. Surgem os primeiros seres humanos. Nós começamos a chegar na Terra. E é interessante que, através da história também, há muitos séculos já, as pessoas se debatem para achar o elo entre o animal e o homem. Ele tenta achar ali o momento em que é o meio homem, meio macaco. Só que esse elo não existe. Eles vão continuar procurando isso indefinidamente e nunca vão encontrar, porque não existe o meio animal, meio homem, existe o animal. E chega um momento que esse processo ele é interrompido e vem o ser espiritual, o homem, a consciência individual que não se perderá jamais. Então não tem o elo. Existe um momento que aqui, ó, até aqui era o primata e a partir de agora é um homem, é um ser espiritual, é um espírito habitando, mesmo que seja uma forma física mais rudimentar, mas não é um homem macaco, é um homem. E aí esse é o processo do nosso início evolutivo. Como espíritos simples e ignorantes,
participando de um processo evolutivo de um planeta em seus primeiros passos evolutivos, apesar de já ter passado bilhões de anos. Mas é o processo da evolução. E aí, nesse processo que a gente passa saindo da primitividade, nós começamos a angariar as nossas experiências, assim como se nós fôssemos crianças espirituais. E aí a gente vai aprendendo, ó, se enfiar o dedo ali na tomada, toma choque, se não tomar cuidado, cai e machuca, e a gente começa a angariar experiência que vai transformando as nossas vidas até o momento que a gente chega de agora. E nós estamos numa condição que é fácil de constatar, uma condição muito, mas muito melhor do que era antes. Por mais que a gente olhe e fale, nossa, esse mundo está perdido. Não. Era mais difícil antes, quando a gente tinha que acordar cedo e correr, porque o bicho estava vindo já, né? Então era quem corria mais, era quem ia chegar no final do dia vivo. E aí passa por um processo evolutivo, raciocínio contínuo, acúmulo de experiências, e aí a gente começa a fazer esse processo que vai nos trazendo até os dias atuais. Só que nesse processo, a gente sai da primitividade, entra num projeto de transição que vai tirar a gente da primitividade como planeta, um planeta primitivo, para nos transformar num planeta de provas e expiações, que é exatamente a condição que nós nos encontramos hoje. Então, você vê que tem muita estrada pela frente ainda. A gente era planeta primitivo. A gente passou por um processo de transição e nós chegamos a provas e expiações. Notícia boa, a gente já iniciou há algum tempo um outro processo de transição, que nós deixaremos de ser planetas de provas e expiações e passaremos a ser um planeta de regeneração. Mas o que isso tem a ver? O que muda no meu dia a dia? Gente, a primitividade, o pau torava mesmo, era difícil mesmo. A gente entrou, passou por um processo de transição que ele vai se mesclando, não é da noite para o dia. Ele vai se mesclando. Quando a gente entra nas provas e expiações, é o momento que a gente começa a espiar. Espiar não é de ficar espiando os outros, não, né? Mas de resgatar. A gente começa a tentar quitar um pouco dos débitos do nosso passado, porque nesse processo de aprendizado a gente erra muito. É só a gente olhar como a gente é hoje. A gente não erra várias vezes, às vezes várias vezes no dia. Imagina antes que a gente tinha menos conhecimento, menos consciência, menos moral, a gente não vinha na casa espírita. Não é que era mais fácil errar, mas a gente cedia com um pouco mais de facilidade. E aí a gente vem em provas e expiações, a gente começa a quitar um pouco desses débitos. Fala, poxa, às vezes judiei tanto da Dona Célia, eu falo, na outra encarnação eu vou recompensar a Dona Célia, eu vou ser bacana com ela. E aí a gente tem provas também, porque expiação é um resgate. A prova é algo que a gente pede. Então, existe o conceito de que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Guarda isso para ficar pensando de noite, para perder o sono, né? Toda expiação é uma prova. Todo resgate, toda busca de pagar um débito do passado é uma prova.
Agora, nem toda prova é para pagar um débito do passado. Às vezes a gente pede, fala, olha, eu preciso domar o meu egoísmo. Eu preciso domar a minha vaidade, o meu orgulho. E aí nós pedimos provas, porque a gente, na teoria, a gente vai super bem. Tipo, entendeu? Entendeu, né? O nosso anjo guardião fala assim, entendeu? Entendi. Vai fazer de vou. Confia. E aí a gente erra. Então aí a gente pede provas. Tipo, entendeu? Entendi. Vai fazer? Vou fazer. Eu falo, então tá. Então nós vamos criar uma situação aqui que nós vamos colocar à prova se você realmente aprendeu a lição. Tem um livro um pouco mais antigo não, uns bons anos aí, mas que o André Luiz, numa psicografia, né, era a psicografia de um diálogo do André Luiz no plano espiritual. E aí alguém chegava para ele e falava, nossa, por tudo isso que você vivenciou, aprendeu, quando você reencarnar, você vai ser um espírito assim de alto escalão, né? Vai ser um ser humano de alto padrão. E aí ele interrompe, ele fala, olha, infelizmente não é bem assim que funciona. Porque é muito fácil a gente se comportar quando a gente tem um ambiente totalmente propício. Agora, quando a gente vem para a Terra, que nós temos as limitações do corpo, as limitações do mundo, os desafios, às vezes a história é outra. E todos nós sabemos que é assim. Porque muitas vezes a gente vem aqui, por isso que eu sempre falo isso também, né? A gente vem na casa espírita, cara, aqui é fácil ser legal. E é fácil, você fala baixinho, você fala manso. Eu sempre brinco, né? Mas com uma asa desse tamanho a gente voa, né? Aí, de vez em quando, né, a gente faz o final, toma um chazinho, é uma maravilha. Agora, é lá fora. É a hora que a gente faz de conta que aqui a gente está desencarnado e lá a gente vai reencarnar. É lá fora. É lá naquela frente do supermercado Dourense, ali no sábado, tem um carro parado num lugar que não devia parar, um caminhão parado aqui, você fica ali travado. É ali que você mostra o que você aprendeu aqui na casa espírita. É naquele momento, né? Só que aí, nós trouxemos nós todos para esse momento de provas e expiações. E a gente iniciou um processo de transição planetária, que se fala muito. A gente começa a dar os primeiros passos para que nós nos tornemos planeta de regeneração. Só que até agora eu não falei de um detalhe, que não é o planeta que se torna, é a gente. É a gente que dá condições para que o planeta se torne regeneração. Ah, mas o que é regeneração? Não estou entendendo nada. Você falou da provas e expiações, vai virar regeneração. Gente, provas e expiações é o mundo que a gente vive. Cheio de desafios. Cheio de coisa atrapalhada. Aí, de vez em quando, aí vem Covid, aí vem dengue, e vem outro problema. Aí o povo vai fazer anarquia no carnaval, acaba se atrapalhando todo. Gente, isso é a gente. Não é o outro. A nossa sintonia de todos, não só de quem está aqui na casa espírita, mas a sintonia de todo mundo. Quem está mais elevado e quem está mais lá vamos falar, na lama, né, da vibração, é esse somatório todo que faz o clima psíquico do planeta. E é isso que favorece a encarnação de espíritos mais ou menos evoluídos. E aí eu vou dar outra lição de casa para a gente.
A última questão do Livro dos Espíritos trata exatamente desse ponto. Que Allan Kardec, depois de ter perguntado mais de 1000 coisas, chega lá na última questão, 1018 ou 1019, dependendo da versão do livro, ele vai perguntar se, mas a gente vai poder ver esse mundo que a gente descreve algum dia? E os Espíritos respondem, né, uma resposta não tão curtinha, mas não tão longa também, que ele fala, olha, quando entre os vivos tiver uma contagem maior daqueles mais moralizados, mais instruídos, não instruídos intelectualmente, mas moralmente, quando entre os homens a maioria tiver nessa condição, aí a gente vai ver esse mundo justo, bacana, que todo mundo espera. Não é isso que a gente quer? Eu lembro que na cidade que eu morava, e era muito mais comum que hoje em dia, né? Mas o povo da Testemunha de Jeová batia na porta da gente quase todo final de semana. E assim, a gente criança, né? Eles tinham aquela revistinha que era um barato, né? A revista Sentinela. E ali, poxa, cheio de ilustração, e o povo ali no meio dos bichos, né? Conversando com a onça, com o leão. E achava que... E esse é o mundo que a gente espera, né? A gente viver em harmonia. E viver em harmonia depende de quem? Da gente. O que o mundo físico tem para fazer por nós, para que a gente viva em harmonia? Pouco, né? Pouco. O que vai fazer a diferença é um detalhe chamado ser humano. Aí nessa hora a gente fala, aí lascou. Aí complicou tudo. E parece que complicou, só que não é assim. E até agora eu estou falando só da gente, né? Até medir o horário aqui, porque eu tenho que falar da gente, eu tenho que falar do plano espiritual, eu tenho que falar do projeto. A gente, nós, seres encarnados e o punhado de desencarnados que está junto da gente, né, que convive conosco, esse somatório de vibração é que vai trazendo a gente para mais ou para menos. E é por isso que é importante a gente buscar um ambiente religioso. Por isso que é importante, além de fazer isso, a gente se esforçar para usar isso lá fora. Por mais que seja difícil. Durante muito tempo, eu ouvia isso de um amigo, e repito isso para vocês, durante muito tempo a gente vai ter que fazer força. A gente vai ter que fazer força para não xingar o outro, para não brigar com o coleguinha, para não puxar o cabelo, para não beliscar, a gente vai ter que fazer força. Com o passar do tempo, isso vai se tornando natural. Muitos aqui podem pensar, Daniel, mas isso nem passa na minha cabeça, mas graças a Deus, que bom. Ou seja, nós já estamos naturalmente nos comportando. E fazendo isso, a gente vai somando aquela vibração melhor que vai elevando a sintonia do nosso planeta. E aí é um conceito que eu sempre explico aqui, eu trago porque ele é totalmente condizente com o tema, que é sintonia. Imagina, você vai levantando a onda de rádio ali. Ou seja, o som vai ficando mais límpido. E aí aqueles que vivem no chiado, né, nas ondas curtas, né, o pessoal nem sabe mais o que é isso, né? A pessoa, fica naquele chiadão, eles começam a não ter acesso. Eles vão ter acesso ao chiadão. Não vai ter acesso à onda límpida que vai se criando. Daniel, mas então esse povo desaparece? Não. Eles vão ter outras oportunidades. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, só para que faça sentido, para não dar a impressão de que quem ficar no chiadão se lascou, né? Não. A gente tem
uma trajetória de evolução. E eu sempre falo que o meu objetivo é pelo menos ficar por aqui, né? Me manter no ritmo da evolução do planeta, da evolução de nós todos, né? Porque aqueles que vão ficando para trás, aqueles que estão lá na rabeira, vai chegar um momento e falar, olha, não dá mais para ir para a Terra. Vai falar, pô, mas como é que faz? Então, nós temos um outro planeta que está tentando sair da primitividade, mas precisa de habitantes um pouco mais evoluídos. E hoje você é atrasado demais para a Terra e bastante evoluído para esse planeta que está saindo lá. E aí a gente vai ter, de alguma forma, uma expiação. Eu vou ter que pagar o débito de não ter me esforçado o suficiente. E, ao mesmo tempo, eu vou ser um missionário para ajudar esse planeta a evoluir. Existe um livro que chama Exilados de Capela que conta exatamente essa história. Só que se refere a um outro planeta, né, uma outra constelação chamada Capela, e que vivia um período exatamente idêntico ao que a gente vive hoje. E esse livro já é antiguinho, e quanto mais o tempo passa, mais parecido a gente vai ficando. E aí dá uma aflição na gente. E você fala, meu Deus, vai acontecer de novo. Tomara de novo com a gente não, né? Mas vai acontecer o processo, né? Porque Capela era um planeta tecnologicamente voando, já tinha Apple Vision Pro, já tinha de tudo, já tinha uns negócios muito doidos, muito tecnológico, muita inteligência, moralmente caquético. E aí aqueles que estavam assim, piorzinho, chegaram e falaram, amigão, não dá mais para ficar em Capela. Agora tem um planeta meio bagunçado, chama Terra. Ele está querendo sair da primitividade. E aí, assim, vocês vão precisar, né, habitar a Terra para ajudá-los a evoluir. E aí, pela aquela ciência que eu comentei, que é a história, a gente estuda as civilizações antigas. Os astecas, os maias, os egípcios, que trouxeram feitos incríveis, tão incríveis que muitos até hoje a gente nem consegue explicar. Ou seja, são os exilados de Capela. E desse conceito dos provindos de Capela é que nasce aquela ideia do paraíso perdido. O que era o paraíso perdido? Eles tinham isso neles, né? Porque na reunião que eles tiveram, eles receberam a notícia que eles estavam migrando de planeta, eles chegaram e falaram, olha, se vocês forem bem-sucedidos, vocês terão a oportunidade de retornar ao planeta, né, que abrigou vocês até esse momento. Agora imagina a gente sair do conforto do nosso lar, com internet banda larga, e de repente fala, ó, vai lá para a Terra de 5.000 anos atrás. Você vai ter que aprender a manter o fogo aceso. Vai ser o seu primeiro desafio. Se quiser apagar, lascou, né? Então você vai fazer fogo, vai ser difícil. Vai ter que, ó, só na pedrinha ali, na madeirinha. E aí, imagina o desafio. Só que nós aprendemos que nós somos a somatória de muitas encarnações. Então a gente chega lá, obviamente a gente não lembra tudo com clareza, por misericórdia divina, mas intuitivamente fala, cara, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Eu não sei o que, mas tem um jeito mais fácil de fazer esse fogo a hora que eu precisar. Tem um jeito de eu guardar esse fogo de alguma maneira. E aí começa o processo de evolução de um planeta que a gente enxerga primitivo. E aí foi o trabalho que as civilizações antigas fizeram conosco, nos ajudaram a tirar a gente do limbo.
E alguns deles foram muito bem sucedidos, e aí tinha a ideia que se eu fizer direitinho, tinha uma intuição, direitinho eu volto para o paraíso, né? Eu volto lá para a banda larga, para tudo mais, o iPhone, eu volto para lá. Então tem a ideia do paraíso perdido, que até hoje ainda perdura, porque ainda tem exilado de capela até hoje aqui. Isso que eu falo, tomara que não aconteça de novo, né? Pessoa, você é o exilado de capela, agora você é exilado da terra, pô, da terceira vez pede música no Fantástico. Então, é esse o processo. Então, esse parênteses é para falar que nós estamos nesse processo de transição. Só que ele só vai acontecer conosco, com a nossa vibração, com os nossos esforços. Por mais que a gente olhe para fora e fale, meu Deus do céu, Danilo, não vai dar bom, não. Vai, gente, vai. Vai pelo seguinte, nós já estudamos isso aqui, muitos estão nas últimas oportunidades. É aquele pessoal assim que fala, pelo amor de Deus, me dá a última oportunidade porque eu vou acertar dessa vez. Aí a misericórdia divina. Cara, tem condições de acertar? Estou simulando aqui uma conversa de Deus com o mentor, né? Tem condição de acertar? Não. Condição ele tem. Vai acertar ou não? Igual a gente tem condição de agir direitinho? Lógico que a gente tem. Todos nós aqui temos. A gente vai agir direitinho? Depende, né? Depende, né? O problema é próximo, né? Depende do próximo. Então, esse é o processo, né, da gente saber que a gente está aqui, nós estamos reencarnados na Terra, nesse momento de transição. Olha o tamanho da responsabilidade. E a responsabilidade é conosco, é com a nossa família, é com o coleguinha do trabalho, é com as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes ajudar, estender a mão, ter uma palavra amiga, não ajudar o cara a rolar. Porque tem gente que está ladeira abaixo, a gente chega e fala, não, eu te dou um empurrãozinho. Né? Mas não é empurrãozinho que é preciso, né? Ladeira abaixo tem que puxar. Então é o nosso trabalho. Vamos falar que, gente, nós que nos envolvemos, eu evito ficar falando só da doutrina espírita para não ficar parecendo que o espírita é melhor que qualquer um. Não é. Geralmente é o contrário. O espírita é um povo difícil. Mas todo mundo que está no ambiente religioso, que recebe alguém que bate a porta, que pede um conselho, gente, não é por acaso. É a espiritualidade que fala, cara, vai nele. Pede ajuda para ele. Pede opinião para ele. Vai à casa espírita. Vai à terça-feira que é o atendimento fraterno. Gente, não é por acaso. Às vezes a espiritualidade fica semanas, meses, anos. Tipo, olha, procura ajuda. Quantas vezes a gente recebe na casa espírita, aqui ou fora, fala, não sei nem por que eu entrei aqui. Aí a gente sabe. Mas a pessoa vem buscar. Então é esse o momento em que nós precisamos dar o nosso melhor. E de tudo que a gente gasta, o mais valioso é o tempo. Então, de tudo que a gente possui, o mais valioso é o tempo. Por isso que às vezes a gente não quer muito papo com os outros, porque fala, não tem tempo para isso. Mas dedica. Pensa sempre, fala, cara, se essa pessoa, nada é por acaso, se essa pessoa chegou até mim, esse é o meu momento de dar o meu melhor. Eu posso não ter o melhor conselho, às vezes a gente se acovarda e fala, mas quem sou eu de fazer? Por que você faz? Mas se a espiritualidade identificou e colocou a pessoa na sua frente, você vai duvidar? Então faça o seu melhor, né? Conecta naquele momento, né? Quantas vezes a gente tem que chegar e falar, Senhor, de fato, né? Quem sou eu perante a grandes nomes, mas me ajuda. Me ajuda nesse momento a ter a intuição necessária para dar o melhor a essa pessoa.
Eu quero dar o meu melhor a essa pessoa. E aí a espiritualidade te ajuda. Às vezes você fala, e a pessoa vai embora, agradece. Aí, mas o que você falou para ela? Eu falei, não lembro. Não lembro. E por que não lembra? Porque aquilo, às vezes, você se torna porta-voz da espiritualidade, vem na intuição. Às vezes sai da sua boca e você nem viu. Porque naquele momento é o momento de servir. E servindo, a gente se conecta com a espiritualidade superior. Conectando-se com a espiritualidade superior, a gente vai perdendo aquelas amarras que a gente tem com as trevas, com os espíritos ruins. E aí eu falei da gente, estou falando dos espíritos, porque eles têm uma grande influência na nossa vida. Questão 459 do Livro dos Espíritos, eles podem influir nos nossos pensamentos e atos. Muito mais do que penseis, porque de ordinário são eles que vos dirigem. E por que essa resposta, né? Pô, mas como assim os espíritos nos dirigem? Sim. Porque se a gente começar a ter o pensamento ruim, eles vão puxando a gente para baixo. É como se a gente lançasse cordas, né? Por isso que fala da corda, né? Da corda para as trevas. E as trevas vão puxando, né? Tipo assim, fica aqui comigo, fica próximo de mim. É por isso que tem tanto arrastamento lá fora. Tem tanta coisa que eu falo toda vez aqui que uma hora vocês vão falar, não, Dan, chega. Aí eu falo, gente, a maioria não está aqui. A maioria não está em ambiente religioso, a maioria está em outra vibe. Isso porque não é segunda-feira de carnaval, né? Se fosse aí que a maioria não estava mesmo. Aí fala, Dani, mas então eu tenho que, tipo assim, viver a parte do... Não tem que viver a parte. Nós temos que estar no mundo, mas sem ser do mundo. Vou contar um caso particular aqui. Eu lembro uma vez que, por questão de trabalho, eu estava prestando consultorias, e aí eu peguei um trabalho que era um time de futebol. Eu não gosto muito de futebol, mas tinha um time de futebol, e o time de futebol tinha um bar. Aí eu falei, meu Deus. E eu entrei num conflito. Eu cheguei e falei, eu sou espírita, naquela época eu era presidente da Aliança Municipal Espírita. Eu falei, eu vou administrar um bar. E aí um dia eu estava lá no bar, mas assim, meio de bode, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, coisa e tal. Aí, parece que eu vi o espírito me abraçando assim, chegou e falou, Danilo, você esqueceu que o Chico Xavier foi atendente do bar? Aí engoliu o choro, né? E a gente segue, ou seja, é estar no mundo sem ser do mundo. Ou seja, não é porque vai ter o carnaval, eu não preciso me quebrar todo física e moralmente no carnaval. Pode ser sadio? Pode. É o melhor ambiente? Talvez não, por causa do ambiente. Mas crie o seu ambiente. Não estou condenando o carnaval, quem gosta. Gente, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Às vezes alguém vai chegar para cá, eu não combino com isso. Tudo bem, o carnaval, acho bacana, o pessoal lá, mas eu não combino. Cada um. O importante é a gente não mergulhar no lamaçal. A gente chegar e falar, já que eu estou no carnaval, agora, tipo assim, volta só os pedaços depois. Cuida. A gente está aqui para pensar nisso. De novo, não vai ser fácil. Na hora que a gente põe o pezinho lá, ou seja, jogou as cordas, né? Aí fala, não, é uma vez por ano só, você não sabe do dia de amanhã, né? Só se vive uma vez, lá, e ó. Cuidado, né? Então que a gente tome cuidado, mas viva normalmente. De novo, o Chico era atendente do bar, o Chico não fugia dos enfrentamentos que ele tinha. Ele fala dos arrastamentos.
Tem uns diálogos mais assim profundos do Chico que são belíssimos. Tem uma frase do Chico que, gente, olha, eu juro que eu levei anos para entender. Ele falava a respeito de tentação. Ele falava que a tentação é um cachorro bravo, que a gente foge dele, mas é doidinho porque ele pega a gente. Eu já falei que das provas e expiações, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Falei da questão 1059 e agora falei da tentação, que é um cachorro bravo, que a gente foge dele, né? Fica torcendo para ele pegar. Fica torcendo para ele morder a gente. Levei anos para entender. Meio lerdo, mas levei anos para entender. E aí é o ambiente espiritual. Eu estou falando das trevas, né? Que puxa a gente. Não, fica aqui é legal, aqui tem alegria, aqui tem folia, e vai puxando a gente, e vai puxando. Aí a gente sai, depois desses dias de exaurindo o corpo e o espírito, aí dá aquela bad, né? A gente fala, pô, eu fui fazer isso, meu Deus do céu. Há tanto tempo indo lá no centro, tentando, li o livro dos espíritos, fiz, e olha o que eu aprontei. Aí os espíritos estão a prato cheio também. Não, tá vendo? Você não vale nada mesmo, não. Você é desse jeito, sua vida é desse jeito, você não tem jeito. E aí a gente vai murchando. Ou seja, é importante a gente sair disso. Lembra? A gente precisa se aceitar como a gente é, mas trabalhar todos os dias para ser melhor um pouquinho. Então, pô, errei. Vou errar de novo. Mas não é motivo de eu desistir. Errei de novo, larga a mão. Não, peraí, errei. Você tem consciência hoje que errou. Ontem não tinha. Errava e fala, é assim mesmo. Não, a gente vai e começa a sair. E aí, quando a gente busca lutar contra isso, a gente joga as cordinhas para cima. E aí os espíritos falam, não, vem cá que nós vamos te ajudar. Você não é assim não. Você deslizou agora, mas não vai deslizar de novo. Nós vamos cuidar de você. Você vai ter um trabalho lá na Casa Espírita, você vai voltar na sexta-feira para ver o Eduardo vai falar muito melhor do que eu. E aí as coisas vão ficando melhores, a gente vai encontrando, né, os nossos caminhos para a gente edificar o bem para a gente e para o outro. Fazendo isso, a sintonia, e aí o planeta melhora. E aí, por último e por fim, existe um projeto. A gente não está à deriva, tipo, deixa lá que Jesus fala, não, estou ocupado, deixa que eles se viram lá e transforma isso em regeneração. Não. Existe um projeto da espiritualidade para trabalhar a gente para sair de provas e expiações e chegar em regeneração. Na prática, é quando o bem e o mal começam a se equilibrar. É quando a notícia boa vai dar ibope como a notícia ruim. Aí a gente vai pensar, está longe, Danilo. Gente, a gente está começando, a gente nem entrou na regeneração. E não é Réveillon, né? Estourou os fogos, agora é regeneração, festa, beleza? Não, é um processo. É um tijolinho de cada vez. Por muito tempo o Datena vai ter emprego, ele pode morrer, pode ter outra reencarnação, vai ter o Datena ainda, né? E nada contra o Datena, mas é aquilo, onde estão as autoridades, olha lá o bandido. Gente, e aí a gente se identifica, né? Chega um negócio ruim no WhatsApp, a gente mandar para todo mundo, só deixa mandar para 5. Aí a gente fica, compartilha em 30 segundos, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Né? Aí você fala, não, mas pô, você viu que fulano fez isso e aquilo, a gente olha, passa, né? Passa, vai ficando. Porque não dá.
Dá Ibope. Eu lembro que não tem muitos anos isso, mas a Rede Globo lançou um programa que chamava Brasileiros. Era um programa só para exaltar coisas boas de gente que fazia um projeto social, que ajudava as pessoas, fazia aquilo. Gente, o programa durou 3 meses. Por quê? Não dá Ibope, ninguém tá nem aí, o pessoal faz de bom. Né? Só quer ver ali, né? Onde estão as autoridades. É da gente. Né? Ao compartilhar a foto do acidente. Né? Porque teve tiroteio. É da gente. Aos poucos a gente vai perdendo. E na regeneração, quando a regeneração estiver plena, vamos pensar na regeneração como um morro aqui. Né? Quando a gente estiver no alto do morro da regeneração, a gente vai olhar, vai ficar impressionado, vai ficar. Às vezes a gente vai compartilhar. Só que aí vai vir outra notícia boa, olha que coisa espetacular, olha que fulano que ciclano está fazendo, que não sei o quê. Vai virar nosso assunto também. E aí esse é o projeto de tirar a gente desse limbo onde o mal ainda impera, onde as coisas ruins ainda fazem muito barulho, para que a gente viva um momento melhor. Quando a gente vai começar a respirar mais tranquilamente. Quando o bem vai ter mais destaque na nossa vida. Você vai ter maldade? Vai, mas vai ter muita bondade, e aí vai ser um pé de igualdade que a gente precisa. Só que nesse projeto existem coisas que concorrem para dar certo e outras concorrem para dar errado. E aí nesse ambiente onde a gente olha para a humanidade, a gente fala, puxa vida, vai ser dureza com esse povo, né? E aí como que acontece, gente? Nascem pessoas todos os dias, são espíritos reencarnando. E aí começam a vir espíritos nessa nova sintonia. A gente não está elevando a sintonia do planeta? Pelo menos tentando. E aí começam a vir e reencarnar espíritos dessa categoria. E aí o pensamento, a moral, o somatório de experiência já é outro. E aí vai ajudar a impulsionar. Então são através das gerações. E aí a nossa responsabilidade de educar bem esses espíritos que estão chegando, de dar o melhor exemplo para esses espíritos que estão chegando e ajudar que eles cheguem. Aí eu falo, tem um monte de gente ajudando, tem gente tentando atrapalhar também. Como é que eu faço para que esse grupo de espíritos não venha? Aí, assim, eu tive uma boa experiência de trevas, né? Eu fiquei bastante tempo lá. É só pôr na cabeça e falar, mas ter filho nesse mundo conturbado, pra quê? Não vai ter filho, não. É aquela conversa assim, ter filho, não. O mundo é tudo atrapalhado. Aí fala, não, mas só isso não está dando certo, porque o povo acaba engravidando, mesmo que tenha um filho só. E antes tinha um monte, hoje é um só, 2. Você vê um casal com 3 filhos, você fala, ei, precisamos trocar aqui para televisão, né? Não é? Tinha nossas famílias, meu pai tem 9 irmãos, minha mãe tinha 12. Hoje em dia, 3 filhos é um negócio absurdo, né? Então, hoje é um. E aí, eu falo, não, mas mesmo assim a gente não pode deixar esse um vir, não. Vamos aprovar uma lei de aborto? Ó, aprovar uma lei que aí interrompe a gravidez sem culpa. É seu direito. E aí vai banalizando um negócio que é gravíssimo. E não só pela questão da morte daquele ser que dará, né, a vazão para aquele espírito que vai encarnar. Não só por isso, mas pelo projeto em si. É um obstáculo a um projeto de regeneração, de mudança, de transição planetária. Por isso que a gente tem que escapar dessas armadilhas, porque se deixar, a gente segue o fluxo, a gente vai na multidão. A gente anda como se fosse o zumbi. A gente para de pensar, a gente para de aprofundar nas questões. E aí a gente tem que parar e falar, não, por mais que alguma coisa dentro de mim ainda me arraste para aquilo, isso não é certo.
não pode ser nesse formato. Né? O que tem amparo, vamos falar, amparo divino, ele vai prosseguindo. Aquilo que não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não embarcar em coisa furada. Então, para a gente concluir aqui agora, de verdade, é o nosso papel. O papel de nós todos que, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo novela, Big Brother, série, a gente tirou um momento de estar aqui. Na segunda-feira, 7h30 da noite até 8h30. Na sexta-feira a gente vai tomar coragem, vai voltar, de repente vai trazer um amigo, um parente, para ouvir uma pessoa que vai trazer alguma coisa que vai plantar uma sementinha no nosso coração, vai deixar ali dentro. Gente, todos nós que estamos vindo aqui, né, alguns pelas primeiras vezes, outros já há mais tempo, tem um exemplo de uma semente que foi plantada no coração e ela permanece ali, ó, germinando, germinando. Todos nós. Eu costumo dizer para muita gente, eu falo, procura lembrar o que te trouxe para a doutrina espírita. O que te fez procurar a doutrina espírita. E aí, às vezes, a gente vai encontrar nessa gênese do nosso início na doutrina espírita tanta dor, tanto sofrimento. E o que a doutrina espírita fez por nós. E através dessa gratidão a gente fala, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer a minha parte. Porque quantos vieram por um lar despedaçado, por um ente querido que partiu e a gente não queria, por uma depressão, por um processo obsessivo qualquer, por um momento de dor que hoje faz com que a gente respire. E a gente tanto respira que a gente volta. Ah, não, eu vou voltar lá porque eu preciso ouvir alguma coisa. E mesmo que eu não esteja ouvindo nada, eu não goste da pessoa que está falando, só do ambiente. A gente é assistido desde o momento que a gente decide vir. A gente chega e fala, poxa, eu vou à casa espírita hoje. A partir daquele momento é como se a gente fosse envolvido pela espiritualidade. A gente entra aqui amparado. Nós sentados nos nossos lugares, nós estamos abraçados com os nossos mentores, os mentores espirituais dessa casa, com esse grupo de espíritos que trabalham 24 horas para promover a transição e identifica em cada um de nós os agentes que poderão contribuir, cada um na proporção necessária e possível. Ninguém vai exigir que a gente faça alguma coisa extraordinária que esteja além do nosso alcance. Às vezes a gente vai ter a força, vai ter a possibilidade de ajudar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, um vizinho, um amigo de trabalho, e é só. Porque é só modo de dizer. É o suficiente. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Então, que sempre que a gente sai de casa, seja para o trabalho, seja para onde for, a gente peça que eu possa ser o melhor instrumento nas mãos do Senhor. Que eu não seja um agente da destruição, do caos. Eu possa ser, como diz Paulo, né, uma carta viva do seu Evangelho. Então, queridos amigos, usei todo o tempo, não costumo fazer isso, mas deixo aí o meu carinho, a minha gratidão. Obrigado por nos ouvirem nesta noite. Espero que a gente guarde aí alguma coisa no nosso coração para que a gente siga cumprindo com o nosso dever. Muitíssimo obrigado, boa noite e até sexta-feira às 19h30. Eu não vou estar aqui, mas